E se eu te falar que tem dois jogadores que já passaram pelo Internacional que estão esquecidos no futebol russo? Nesse vídeo, eu quero te falar de dois laterais que passaram por um período bem recente no Inter. Um deles, inclusive, que teve uma passagem relâmpago e completamente polêmica. Mas antes, não esquece de deixar o teu gostei, se inscrever aqui no canal do Varfood se tu não se inscreveu e ativar o sininho de notificações. Além disso, deixar nos comentários também a tua opinião. Qual outro jogador que passou pelo Inter ou é cria das categorias de base que tu quer que eu faça um conteúdo aqui no canal? Vamos começando com o primeiro nome, que é o lateral esquerdo Moisés. Todo mundo vai lembrar do Moisés, principalmente lá em 2020, que foi quando ele chega ao Internacional. Naquele momento, o Colorado inclusive faz uma negociação diferente, comprar uma pequena porcentagem junto ao Bahia, mas foi um investimento de R$1,5 milhão que o Inter faz naquele momento para ter o Moisés. E sempre foi um jogador que dividiu opiniões, porque tecnicamente todo mundo sabia que era um jogador limitado, mas principalmente pela questão física, era um jogador interessante, mas ele teve cada momento bizarro no Inter, desde entregada em Clássico Grenal, numa cabeçada que ele fez para baixo, alguns lances bizonhos, e nunca foi um jogador que, por óbvio, teve uma unanimidade, mas ele teve um período bom. Porém, depois desse período que ele sai do Inter, ele fica ali durante 2020, 2021, e ele vai para a equipe do CSKA Moscou, isso depois que inicia o conflito da guerra entre Rússia e Ucrânia. E durante essa situação e durante o período que ele vive no CSKA Moscou, ele muda de posição. Ele não passa mais a ser um lateral esquerdo. Ele passa a ser um zagueiro. No esquema de 3 zagueiros que o CSKA estava adotando, ele passa a ser aquele atleta que joga um pouco mais pela esquerda, mas jogando bem recuado. E a partir daí, o Moisés ele começa a se destacar na Rússia, vira uma das principais unanimidades dentro do CSKA e, além disso, começa inclusive a torcida do CSKA a gostar muito desse jogador, vira melhor jogador do mês, vira melhor jogador da partida em alguns jogos lá na Rússia e começa a ter números muito interessantes. E até em dado momento, quando existia alguns rumores para o Moisés sair lá do CSKA, chegou a ser cotado uma possibilidade dele voltar ao Inter naquele momento. Todo mundo lembra naquele período que o Inter estava precisando de um lateral esquerdo. E se a gente for pegar inclusive os números da temporada passada do Moisés, foram 37 jogos, 25 no Campeonato Russo e 12 dentro da Taça da Rússia, com 3 gols e 3 assistências, ou seja, 6 participações em gols, que sejamos bem sinceros, né, por um jogador que atua como zagueiro, como lateral esquerdo, são números completamente interessantes. E o mais interessante é que na próxima temporada o contrato do Moisés com o CSKA vai terminar e no fim deste ano ele já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer clube. Hoje, inclusive, ele tem 30 anos e ele já falou que ele deseja voltar ao Internacional ou voltar ao futebol brasileiro, porque ele teve outras passagens também para outros clubes aqui do Brasil, como o Botafogo, Corinthians, o Bahia, que foi o clube no qual ele mais se destacou. Inclusive no Bahia, ele chegou a trabalhar em dado momento com o próprio Roger por um período muito pequeno, então fica aí até curiosidade, a gente não sabe se o Roger vai seguir, a tendência é que logo mais ele seja demitido, mas no período que ele viveu no Inter, ele foi vendido naquele momento pro CSKA Moscou por algo em torno de 2 milhões de euros na época, né? Um pouco mais de 10 milhões de reais, nem todo o valor foi pro Inter, né? Boa parte foi pro Bahia, porque o Inter tinha uma pequena porcentagem dessa negociação, ele inclusive chegou primeiro pro empréstimo CSKA e depois foi comprado em definitivo. Agora, o outro jogador, esse talvez tu nem se lembre, porque ele teve uma carreira completamente polêmica. O Mário Fernandes. O Mário Fernandes, sim, já foi um jogador que passou pelo Internacional. Inclusive, naquele momento, o Inter tratou como um atleta que o Inter conseguiu trazer ali naquele momento numa corrida contra o Grêmio. Porque ele é um atleta que surge da base do Grêmio em 2009. Do Grêmio vai em 2012 para o próprio CSKA Moscou. Naquele momento, o CSKA paga 10 milhões de euros ao Grêmio. E é um jogador que passa a se naturalizar russo. E, inclusive, disputa a Copa do Mundo. Tanto que em dado momento, na metade ali de 2022, ele tem uma parada na sua carreira, ele tem uma pausa na carreira. Do nada, do absolutamente nada. Vale deixar muito claro que durante o episódio que aconteceu da saída dele pro Grêmio pro CSKA Moscou, ele tinha sido convocado para a seleção brasileira, mas ele simplesmente não se reapresentou, ele sumiu. E naquele momento ele foi chamado inclusive de Mário Doril, até porque a dor sumiu. Fica a curiosidade aí sobre isso aí. Mas depois, já para 2023, o Inter começa a iniciar tratativas com esse atleta, que tinha dado uma pausa na carreira. O Grêmio também passa a ter interesse nesse jogador, e ele opta pelo Internacional em vez do Grêmio, que foi o clube no qual ele fez categoria de base.
Tu vai ver como esse jogador ele foi trair, entre aspas, durante boa parte da carreira. Porque depois do Inter, ele fica exatamente 6 meses, não consegue jogar no Inter, vai muito mal na lateral direita, e na metade do ano ele sai do Inter. E um adendo muito importante, tá? Ele era ídolo da torcida do CSKA Moscou, porque ele ficou 10 anos por lá, inclusive como capitão do CSKA e capitão da seleção russa. Ele virou ídolo no CSKA Moscou. E depois do Inter, sabe pra onde que ele vai? Pro Zenit, o principal rival do CSKA Moscou, tendo antes ido pro Inter, o principal rival do Grêmio. Ou seja, é sempre um jogador que passou por momentos ali de muita polêmica. Só que pensa que ele foi na Rússia pós-guerra entre Rússia e Ucrânia. E ele ficou uma temporada no Zenit até a metade de 2024. E na metade de 2024 ele fica sem clube. O Zenit não renova com ele e desde então ele está livre no mercado. De novo, a princípio ele deu uma pausa na carreira dele. E, a princípio, ele ainda vai voltar a jogar. Hoje, só pra tu ter ideia, é um atleta de 34 anos de idade. Ou seja, é um jogador novo ainda, mas que a gente não tem informações do que ele tá fazendo da vida. Se ele tá na Rússia, se ele tá aqui no Brasil. Porque, além do Instagram dele ser privado, é um Instagram que não tem nenhuma publicação. E a gente não faz ideia do paradeiro do Mário Fernandes. Porque ele simplesmente sumiu de novo.